Boa tarde a todos, bem-vindos a essa live que vai falar sobre transformação digital e pessoas, ou transformação digital das pessoas. Eu tenho o imenso prazer de fazer parte desse grupo e, neste momento, representar o senhor João Carlos Basílio, que, por outros compromissos, não pôde estar presente. Ele é o presidente executivo da ABPEC e eu tenho a honra de fazer a abertura desse evento em nome dele. Eu gostaria de tocar em alguns pontos que fazia parte, então, do discurso do senhor João Basílio, que será de apenas 5 minutos. Então, boa tarde a todos e bem-vindos à primeira live do projeto Desmistificando a Indústria 4.0. Começaremos falando sobre os impactos da transformação digital nas pessoas. Antes de mais nada, a palavra de ordem para este conteúdo de hoje é transformação. Não só para o nosso setor, mas também para as dinâmicas econômicas como um todo. E tudo isso começa pela transformação necessária nas pessoas. Talvez a maior habilidade da espécie humana seja justamente a capacidade de adaptação, e não há dúvida, a pandemia mostrou que, de fato, somos muito bons nisso. Nesse contexto, foram muitos os desafios superados pelo setor de HPPC, que é higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, até o momento. Fomos considerados essenciais e isso foi fundamental para que, junto com nossos fornecedores, parceiros e clientes, mantivéssemos o mercado abastecido de itens que garantem o reforço dos hábitos de higiene dos brasileiros, mitigando os riscos de contágio do coronavírus. Também passamos a exercer um papel essencial de reforço à autoestima e ao bem-estar. Ao longo do isolamento social, o consumidor criou momentos para cuidar de si mesmo, usando, por exemplo, cremes esfoliantes, fazendo do banho um pequeno ritual e, principalmente, cuidando-se, fazendo-se momentos de autoindulgência. Fomos extremamente ágeis em promover ajustes, criar soluções e reagir a uma nova realidade, digitalizando os diversos pontos de contatos de negócio de nosso setor, criação e fornecimento, e-commerce, marketplaces, aplicativos, mídias sociais, sites, aplicativos para continuar o ritmo de vendas, soluções inovadoras para o canal de vendas direta, como, por exemplo, tecnologia de cheiro virtual, entre outros. A digitalização, que já era uma realidade, foi exponencialmente acelerada em tempos de isolamento social. Inclusive, muitas empresas que já vinham incentivando a utilização de ferramentas digitais para divulgação e vendas de seus produtos, com entregas por meio de sistemas de deliveries, fortaleceram e inovaram ainda mais nos canais de vendas online. Exemplo de que quando ouvimos Indústria 4.0, não estamos falando puramente de clichês, como a robotização, que é uma tecnologia por tecnologia, que não é, aliás, uma tecnologia por tecnologia, mas sim de sua aplicação nas esferas mais amplas de negócios e de interação econômica. E quando falamos em transformação digital, devemos entender que ela é muito mais transformação do que digital. Como veremos ao longo do nosso programa de lives, poderemos observar o que está se transformando no mundo em relação a este momento. Isso será fundamental para entendermos como enfrentar as mais diversas demandas, as demandas futuras que continuarão a vir, cada vez mais rápidas e disruptivas. Só que desta vez, diferentemente deste ano, temos a oportunidade de nos preparar mais, nos antecipando às mudanças. E para isso tudo, as pessoas são o principal elemento de transformação sobre o qual devemos atuar. O setor de HPPC gera cerca de 6 milhões de oportunidades de trabalho em diversos elos da cadeia produtiva ou canais de vendas, onde atuamos em indústrias, franquias, consultora de vendas direta e salões de beleza.
Portanto, é nosso papel apoiar e promover a transformação para que todas as pessoas estejam preparadas para seguir construindo e fortalecendo o desenvolvimento do nosso setor. Essas, então, foram as palavras do senhor João Basílio, as quais eu tive a honra de proferir. E, na sequência do nosso evento, eu gostaria, então, de chamar Antônio Grandini, da Inova Consult Business, como mediador de eventos. Eu estarei participando junto com Grandini nessa mediação, e o palestrante Marcelo Veras, da Inova Consulting e Business School. Então, por favor, Grandini e Marcelo Veras, a palavra segue com vocês. Uma boa tarde, um ótimo evento para vocês e estamos em contato durante os próximos minutos aqui. Um abraço a todos. Ok, Sérgio. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Lembrando que, além do Veras, temos também com a gente o Felipe Cortoni, que vai participar. Na verdade, eu queria só fazer três recomendações para aqueles que nos ouvem. Lembrar que nós estamos oferecendo a possibilidade, né, de construir durante esse mês uma nuvem de palavras, tudo aquilo que remete o significado de 4.0 para a nossa indústria, para o nosso setor. Todos têm a oportunidade, durante esse período, de entrar e colocar no link que vai ser disponibilizado aí no chat durante esse período todo. E no final, na última live, nós vamos traduzir, né, o conteúdo desta nuvem que nós vamos criar como um conteúdo do debate com todos os palestrantes que vão estar fazendo parte desse evento conosco, né? Então, por favor, lembrem-se de participar e colocarem lá a sua contribuição. As perguntas, vocês podem, por favor, dirigi-las pelo chat. Nós vamos estar recebendo as perguntas e eu e o Sérgio vamos estar transferindo essas perguntas para os palestrantes, né? E aquelas perguntas que eventualmente não forem respondidas pelo tempo, por qualquer situação que aconteça, a ideia é que nós mandemos uma resposta por escrito para vocês posteriormente, tá? E não esqueçam no final de preencherem a pesquisa de satisfação que a BPEC pede gentilmente para que seja feita. Bom, deixa eu compartilhar a minha tela um pouco. Podem, por favor, mandar um sinal de compartilhamento de tela? Soraya, por favor. Obrigado. Bom, a ideia agora, antes que o Felipe, que vai ser o primeiro a falar, e depois o Veras falarem, é contextualizar um pouco aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo demonstrado, né, aquilo que está sendo falado durante esse período. E para contextualizar, como nós estamos falando e chamando esse ciclo de desmistificação, né, eu gostaria de fazer um papel provocativo aqui. Quando a gente quer desmistificar alguma coisa, é porque existe uma mística, né? E essa mística em torno da 4.0, eu acho que nós estamos criando muito em função das experiências que nós estamos tendo durante esse período de implementação de indústria 4.0. Lembrando que a indústria 4.0 é algo que surgiu lá em 2012 e que está num processo ainda muito grande de evolução. Algumas empresas, alguns países, algumas regiões aí bem avançadas, né? Outras nem tanto. E existem ilhas, né? Ilhas realmente onde você tem essa tecnologia bem desenvolvida e outras onde realmente muita coisa tem que ser feita para que ela possa começar a entregar os resultados. Só que o grande ponto é que a mística toda está sendo criada em cima exatamente dessa experiência que nós estamos tendo com essa realidade. Eu queria trazer uma outra mística, eu queria trazer uma outra realidade para vocês, né? Eu queria trazer aqui a realidade de que, na verdade, quais têm sido os principais resultados alcançados por aquelas empresas que estão destacadamente na frente e que já estão muito avançadas, né, no processo de implementação da indústria 4.0.
Essa é uma mística de uma perspectiva diferente, é da perspectiva de fato da onde que a gente pode perseguir e de fato como que a gente pode evoluir, né, com o passar do tempo, tentando buscar esses resultados positivos que já vêm sendo alcançados. Antes de mais nada, só para explicar brevemente, né, o que é a indústria 4.0, a ideia não é explicar isso durante essa live, a gente já parte do princípio que o termo está batido, mas rapidamente dizer que a indústria 4.0 ela é baseada em 4 pilares principais, né, o pilar da internet das coisas, da rede interligada, né, da geração e da análise de uma quantidade muito grande de dados, né, e de uma rede de cybersecurity que garante que tudo isso fique integrado, tudo isso funcione dentro da expectativa esperada e considerada. Ela tem princípios, né, esses princípios basicamente estão baseados na possibilidade de ações em tempo real, a gente vê de fato em tempo real como que as coisas acontecem, na descentralização das atividades, né, é muito voltada a serviços e a necessidade que a gente tem de atender nossos clientes, nossos consumidores. Ela nos permite, né, uma visão modular em função da descentralização e ela nos permite também podermos virtualizar condições e ambientes físicos, né, materiais, onde a gente pode fazer simulações muito próximas daquelas que são reais num ambiente de teste, num ambiente de piloto, né? E, claro, ela trouxe consequências a partir do momento em que ela começou a ser desdobrada. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ela criou, trouxe novos modelos de negócio. Ela ofereceu uma possibilidade muito grande de personalização. Ela vem oferecendo para a gente a possibilidade da massificação da customização, né? Claro, trouxe a profissionalização e a qualificação para um nível totalmente diferente daquele que nós estávamos habituados e uma mudança muito grande no papel do TI, passando a ser uma área de ciência de dados, uma área muito mais voltada à análise das informações, né, do que da parte de infraestrutura propriamente dito, né? Essas características, de fato, caracterizam a indústria 4.0. Mas eu queria falar com vocês das empresas farol, né? O que são as empresas farol? Esse é um conceito que foi desenvolvido pelo World Economic Forum, junto com a McKinsey, e eles têm, neste hall de empresas farol, né, 44 indústrias, que, como o próprio nome já as qualifica, elas são faróis que mostram, que guiam, né, todo um grupo de outras empresas que estão no processo de implementação. O que as diferenciam? Elas são já empresas altamente maduras no processo de implementação da indústria 4.0, são empresas que investem muito em integração, em inteligência artificial, em robotização e automação, né, dentro das suas áreas industriais, mas também dentro da sua cadeia de valor, né, indo desde a geração da demanda até a entrega da demanda, do fornecedor até o consumidor integrados, né, e elas já estão de uma fase que nós podemos chamar de escalando, né, os resultados da indústria 4.0 como se fosse uma situação normal, não é mais novidade, né? Elas já estão trabalhando nisso e ganhando representatividade e escala em tudo que elas façam. E qual a grande mística aqui? Diferentemente da mística que a gente tem do fato de não estarmos evoluindo, não de conhecermos de fato a forma como poderíamos estar se estivéssemos no final, numa situação como essas 44 empresas têm. A grande mística aqui, né, é que, na verdade, essas empresas se caracterizam, primeiro ponto, né, nós vamos ver muito isso hoje, por injetar, né, por inflar, por fortalecer, né, por fazer crescer o capital humano nas suas empresas, por ter que redefinir os seus benchmarks. Os ganhos não são ganhos simples, não são pequenos ganhos, né? Os ganhos são grandes ganhos que acabam sendo entregues por esses resultados, então elas passam a ter um patamar diferenciado de comparação e de targets às outras, né? São muito mais colaborativas e trabalham num conceito de inovação aberta muito mais efetivo, né? Deste grupo é muito importante que isso seja dito, né? Tem empresas grandes, médias e pequenas, né? Essas empresas estão localizadas não só em regiões desenvolvidas, elas estão localizadas também em regiões emergentes, né? E de uma maneira geral, né, o que se pode ver, diferentemente daquilo que a gente imagina, elas estão conseguindo e alcançando essa escala, né, sem a necessidade de grandes investimentos ou grande impacto, né, em ativos, em investimento em equipamentos, em grandes substituições ou trocas de ativos. Elas estão melhorando aquilo que eles têm. Então, isso eu acho que é importante, porque já começa a trazer uma mística diferente daquela que a gente
tem, né? Que ao longo do ciclo a gente vai poder explorar, e hoje muito mais a mística relacionada com as pessoas. Eu vou pedir para o pessoal disponibilizar no chat este link, que tem esse estudo completo da McKinsey, que eu recomendo que vocês leiam, e aí tem bem o detalhamento, né, do que são e do papel, né, dessas empresas farol, dentro do conceito que nós estamos querendo desenvolver. E aí, o que acontece? O que tem alavancado o sucesso, né, dessas empresas, né? A forma como elas estão lidando com seus dados, por que elas estão na vanguarda, por que elas estão na frente? Começaram muito mais cedo e hoje elas olham para trás e veem o seguinte: o diferencial delas frente às outras, né, que não estão nesse estágio. Muito avançadas no analytics, na análise de dados, né? Tem a tecnologia democratizada em todos os seus níveis, é algo alcançável e algo que todos têm acesso dentro delas, né? Eles têm um modo, uma estrutura, uma organização, um pensamento ágil de se trabalhar, né? O custo incremental para que tudo isso aconteça é mínimo, né? E elas estão gerando novos modelos de negócio onde elas estão implementadas. Então, isso acaba alavancando esse diferencial todo e as colocando nessa condição de farol, né? De vanguarda. E elas acabam criando várias habilidades, não só habilidades comportamentais relacionadas às pessoas, mas principalmente também habilidades gerais ao negócio como um todo. Então, essas empresas, elas acabam se mostrando extremamente hábeis, né, de entregar a estratégia através de novos negócios, usando a sua indústria 4.0 como um diferencial. Elas são capazes, né, têm uma rede muito amigável e pronta e expansível para que elas possam absorver maior quantidade de dados, e como a gente disse, maior quantidade de equipamentos e informações na sua rede, que é fundamental na implantação da 4.0 e, com certeza, qualificando e engajando suas equipes de uma maneira diferenciada. E, para terminar, né, o que se espera dessas indústrias e qual é a grande expectativa que elas tenham no papel do desenvolvimento, né, das economias e das empresas como um todo, né? Se espera que elas possam, de fato, né, esse termo achei bem interessante e é uma das místicas que existem e que a gente vai ter oportunidade de explorar hoje, aumentar ao invés de substituir as pessoas, né? Desenvolver e investir muito mais no desenvolvimento das suas habilidades, né, de uma maneira geral, tanto das suas habilidades técnicas, das suas habilidades econômicas, mas principalmente das suas habilidades humanas, né? E que elas sejam capazes de disseminar esse conhecimento, essa tecnologia horizontalmente, né? Dentro da sua cadeia de valor, nas suas regiões, né? Para pequenas, médias e empresas que fazem parte, né, do seu núcleo de suporte, no seu núcleo de desenvolvimento. E, principalmente, usar essas ferramentas como uma alavanca, né, que possa ajudar, que possa nos ajudar a enfrentar, né, o grande desafio que a gente tem das mudanças climáticas, né? Então, eu acho que voltando agora aqui para a tela, como abertura, como contextualização, antes que o Felipe possa ter a participação dele, eu queria colocar isso, ver a mística de uma perspectiva diferente e ver que a mística, de fato, nós construímos dentro da nossa realidade. A gente precisa trabalhar muito, né, para poder fazer com que a nossa mística chegue ao nível das empresas farol. Porém, é importante ver o seguinte: temos um rumo, temos um caminho, temos uma possibilidade a ser perseguida. E eu acho que o fato de estarmos aqui hoje é um início, né? A gente não sabe quanto tempo que isso pode levar, mas eu acredito muito que esse desenvolvimento virá, porque nós estamos sendo convidados a nos transformarmos em função da demanda aqui no mercado, visto o que está acontecendo agora com a situação da Covid. Então é isso, eu queria contextualizar, eu queria agradecer muito a participação dos nossos palestrantes, né? Eu queria chamar o Sérgio de volta, o Sérgio vai apresentar o Felipe Cortoni e em seguida temos o Veras. Muito obrigado pelo convite, a ABPEC. Eu vou então começar. Marcelo fala na sequência, não é, da minha rápida provocação, não é, a vocês. Conseguem ver a minha tela? Conseguimos. Então tá bom. Então eu vou começar esse nosso encontro aqui fazendo, como vocês estão vendo aí, algumas provocações e algumas reflexões a respeito principalmente dessa equação pessoas e transformação
na implantação, né, no desenvolvimento da indústria 4.0. Né? Me coube esse trabalho porque eu sou consultor, tenho 34 anos de experiência, sempre na área do comportamento humano. Estou falando, inclusive, com vocês, diretamente aqui no INSPER, onde sou professor também, onde estou conduzindo um grupo aqui de desenvolvimento de líderes. Muito bom. Então, deixa eu falar um pouco sobre essa história de pessoas e transformação nessa ótica da provocação. Quer dizer, quais são os drivers que eu entendo, a gente vai discutir aqui nesse fórum, né? De vários pontos de vista. Não é? A equação dos drivers é mais ou menos essa. A gente tem, obviamente, na 4.0 uma escolha estratégica. Espero, não é, que ninguém vá partir para 4.0 por conta de ser uma novidade ou uma tendência esperada, né? Mas que isso se encaixe, desculpe, na sua necessidade estratégica, ou seja, na necessidade estratégica da sua organização. Obviamente, uma opção pela 4.0 significa entrar definitivamente com cabeça funda na tecnologia, não é? E tentar fazer isso, obviamente, com pessoas. Então, esses são os principais drivers, não é? E os enablers, se eu puder falar assim, ou seja, os facilitadores disso, não é? Vão ser, obviamente, o momento de transformação, ou seja, o caminho será uma transformação, como o próprio Sérgio já frisou, não é? E a gente vai tentar entender um pouco sobre isso, e principalmente pelas mãos de uma liderança. Então, aqui nessa tela, você está vendo, pelo menos do meu ponto de vista, não é? Quais são as questões chaves, né, que eu estou chamando de drivers. Uma pequena equação, não é? Que estou chamando de pequena só por uma questão de modéstia, porque eu acho que ela é bem complexa, não é? Para poder fazer com que a 4.0, então, com todas as suas características e a sua essência, não é, a sua natureza, entre em algum processo industrial, não é? Ou em processos não industriais também. Vamos tentar olhar um pouquinho para cada uma delas aqui. Quando a gente fala em pessoas, e o Grandini gosta de usar essa palavra mística, eu acho que em torno de pessoas, não é? Há sempre algumas questões que são nebulosas, né? Eu vou fazer algumas primeiras provocações. Em relação às pessoas, o que se espera quando se fala em indústria, implantação, não é? Entrada da ideia da 4.0, o número 1 é que se peça engajamento das pessoas com a proposta e, obviamente, com o futuro da organização. Não é? Então, a gente está querendo pessoas que entrem no convite, né, entre aspas, da 4.0, mirando o futuro, não é? Que, se você for pensar do ponto de vista das pessoas, não está muito claro, não é? Nesse sentido. Portanto, é engajamento com uma proposta de futuro um pouco nebulosa. O segundo, a gente pede aceitação, que para algumas organizações quer dizer seja flexível, porque nós vamos mudar paradigmas, não é? Nós vamos mudar paradigmas de gestão, né? Nós vamos mudar processos de trabalho nos quais as pessoas estão envolvidas. A gente pede, além da flexibilidade, um empenho, quer dizer, vamos fazer um esforço para que apareça uma contribuição para que essa ideia da transformação da 4.0 entre definitivamente na empresa, não é? E a terceira questão é que se faça isso sem choro, de preferência, ou seja, tenha a sua adesão garantida, não é? Nos dê garantia da sua adesão e, de preferência, sem choro, não é? Quer dizer, um nível de exigência, como você está vendo, que não dá muita chance das pessoas gostarem logo de primeira, tá certo? Em relação a pessoas na transformação, toda uma outra série de mitos, tá? E de algumas coisas que a gente ouve muito dos tais gurus por aí, e que, no fundo, mostram que eles não entendem muito de pessoas, né? A primeira dela é o mito da resistência. Tá? Então,
é sabido e todo mundo fala em qualquer conversa de ponto de ônibus que as pessoas resistem à mudança. Não é verdade. Não é verdade. As pessoas podem manifestar, por exemplo, algum comportamento defensivo, elas podem não gostar um pouco, algumas delas são de fato mais resistentes, mas você vai concordar comigo que existem algumas que são aderentes, como eu falo, de primeira. Por acaso, em uma empresa que vai entrar com essa ideia do 4.0, você imagina que não vai ter ninguém lá dentro que possa dizer assim, puxa vida, finalmente nós vamos em direção ao futuro nessa empresa? Você acha que o apelo 4.0, da maneira como ele está na mídia especializada, se o apelo que significa estar no futuro, não é? Nas condições de cenário hoje, etc., que a gente nem precisa analisar aqui, por acaso você acha que isso não é sedutor, não é importante para as pessoas? Pelo menos para algumas delas? Todas elas resistirão? Não é verdade. Não é verdade. Se você parte dessa premissa, de fato, o seu modelo de change management, né, de transformação, o seu modelo de gerir a mudança, vai ter que ser bem duro, porque você não conta com nenhum aliado, pelo menos do teu ponto de vista, não há nenhum aliado, não há ninguém que vai te ajudar a fazer isso. Não é verdade. Uma outra coisa que eu acho que é bem, aí sim, uma questão problemática, que vai depender um pouco do nível de necessidade da empresa que apela para a questão do 4.0, não é como uma saída para o futuro. Quer dizer, qual é a velocidade que ela quer imprimir nisso? Não é? Aqui sim eu vejo uma incompatibilidade às vezes com as pessoas, ou seja, a velocidade que o negócio precisa mudar não é a mesma velocidade em que as pessoas mudam. Então, a questão, para mim, da velocidade é crítica, até porque eu entendo, não é, que a velocidade imprime uma característica ao processo de mudança que eu até acho que ele muda a natureza do processo. A gente pode discutir isso um pouco mais para frente. E aí, temos uma outra questão crítica que o Grandini já tocou, e eu quero voltar com uma outra ótica, que é assim, qual é a natureza desta mudança? Porque se for uma natureza de diminuir, por exemplo, cargos, níveis, pessoas, não é? Vai ser muito difícil pedir engajamento, não é, das pessoas para fazer essa transformação. Isso é um pouco óbvio, isso, certo que eu estou falando? Quer dizer, não tenho garantia se eu estou no futuro, para que eu vou te ajudar a construí-lo? Então, para mim, essas são as questões mais críticas quando se fala na transformação. Veja que eu não vejo nenhum problema de conseguir engajamento. Tá? Sob certas condições, as pessoas vão entrar nessa história do apelo, como eu estou dizendo, do futuro, em direção ao futuro através da 4.0. Tá? Acho que a questão cultura talvez seja o item mais crítico, porque aqui, então, a gente vai mexer, de fato, em símbolos organizacionais, nós vamos mexer em sistemas de gestão, nós vamos mexer em comportamentos que estão consagrados, não é? Que trouxeram ou fizeram o sucesso da empresa até hoje. E a gente vai dizer para alguns desses comportamentos e símbolos e sistemas que isso não serve mais. Então, aqui sim, me parece a questão crítica. Porque se eu entendo, a entrada da 4.0 tem que mexer em níveis mais profundos culturais, né? E não simplesmente na questão cosmética. Bom, em relação a líderes na transformação, como sempre, eles serão fundamentais, né, nessa transformação. Acho que tem que ser os primeiros a serem convencidos. Então, não acho que a 4.0 é, como diz um consultor com quem trabalhei muito tempo, não é uma revolução de soldados, não é? Ela é um acordo entre generais. Portanto, os primeiros a serem convencidos deverão ser os líderes. E líderes são pessoas, logo, pode-se esperar deles a mesma coisa que se espera do que a gente genericamente chama de pessoas, certo? A mesma reação. Porém, eles serão mais exigidos no processo. Quer dizer, além de convencidos,
significa eles têm que rezar na cartilha da nova proposição, não é? Da organização. Além disso, eles têm que ajudar a implementar, certo? Portanto, acho que a questão mais crítica é a liderança. Com ela embarcada, ou bem embarcada, a gente consegue alavancar a transformação. Por fim, não é? Uma coisa que o Marcelo vai falar mais adequadamente que eu. Quando se fala em aspectos atitudinais de requalificação, aparecem comportamentos como esses ou outros tantos parecidos com esse que a gente viu por aí, não é? E aqui também tenho algumas colocações finais para fazer. A primeira delas é: como é que a gente faz? Requalificar significa ter tempo para requalificar, para retreinar, para reabilitar pessoas, não é? para a novidade da 4.0. Não é? E aqui aparece um dilema. O que a gente faz? Temos tempo para poder requalificar ou vamos procurar no mercado profissionais do tipo plug and play, não é? Que já estão preparados? Como eles são poucos, esse dilema começa a operar mais forte naqueles que vão entrar no processo de transformação. Outra dúvida é se aspectos atitudinais desse tipo, se eles são treináveis, não é? Então, se por exemplo, o sentimento de dono, a gente consegue treinar as pessoas a desenvolver isso. Um dos pedidos que a própria 4.0 vai fazer às pessoas, entre outros, estou pegando só esse exemplo. Então, a pergunta é: aspectos atitudinais são treináveis? A questão do você requalificar alivia, mas talvez não seja suficiente por conta das questões e aspectos culturais que eu contei para você. Ou seja, o comportamento atual das pessoas ele está muito vinculado, legitimado, escorado, né, em premissas culturais. Se repetem comportamentos hoje porque eles são considerados válidos, não é? Até hoje na organização. Portanto, talvez não seja uma questão só de requalificar. Talvez o melhor seria a gente criar um ambiente de aprendizagem permanente, que o Marcelo é craque nesse assunto, vai conversar com você já. A criação de uma estrutura, de um ambiente, de um funcionamento organizacional que induza os comportamentos que a gente deseja, principalmente em função de um redesign, né? No jeitão da organização, né, no jeito de funcionar, e a liderança, de novo, vai fazer muita diferença nesse assunto. Tá? Então, a minha proposta talvez não seja em pensar exclusivamente em treinar pessoas. Tá? Treinar pessoas em aspectos hard, eu acho que dá um pouco mais de resultado. Nas questões atitudinais, a forma da transformação, a gestão da transformação devia assumir outras formas para desenvolver atitudes nas pessoas. Tá legal? Eu acho que com isso vocês já devem ter um número interminável aí de perguntas para me fazer, não é? Certamente eu deixei vários espaços para a gente poder discutir aí em breve. Tá legal? Então, se eu não estou enganado, eu passo a minha palavra para o Grandini, o Grandini que é o nosso host. Deve Isso, chamar obrigado. Obrigado, Felipe. Mas, Felipe, bom, deixa eu explicar para o pessoal que está nos ouvindo e para a gente também. Tivemos um programa com o Sérgio, ele perdeu a conexão e eu estou assumindo agora a moderação até o final, então eu quero corrigir aqui primeiro uma falha nossa na apresentação do Felipe, né? Eu vou apresentar o Marcelo, mas antes eu quero só confirmar e fazer a apresentação do Felipe Cortoni, que acabou de falar conosco, né? O Felipe é graduado em psicologia, ele é especialista em doença mental no trabalho, atua nas áreas de comportamento humano nas empresas, desenvolvimento gerencial, desenvolvimento organizacional, mudança de pessoas, pesquisas organizacionais, né? Ele é sócio diretor da LCZ, desenvolvimento de pessoas e organizações, e do ateliê de pesquisa organizacional e sócio do Consenso Saúde Mental do Trabalho. Então, o Felipe, acho que explicou bem para a gente essa questão da forma como isso tudo acaba afetando, né, dentro das nossas estruturas, dentro das nossas organizações, né?
E agora nós vamos falar com o Marcelo Veras. O Marcelo vai passar um pouquinho de que forma que a gente pode, dentro desse contexto, atuar e desenvolver a questão da educação, a questão do comportamento, a questão das habilidades, enfim, como isso tudo entra. Queria apresentar o Marcelo. Né? O Marcelo é presidente do Grupo Unitar Educacional, sócio e membro do Conselho da Inova Consulting, conselheiro da SBCE, Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional, professor de planejamento de carreira da Inova Business School, mentor do Founder Institute. Tem 30 anos de experiência naquilo que ele faz e faz muito bem feito. Então, somos contemporâneos no tempo de experiência, Marcelo. Estamos juntos nesses 30 anos aí. Eu passo a bola para você. Por favor, bem-vindo. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Me ouvindo bem? Alguém me confirma se meu som está ok? Tá ok. Legal, legal. Muito boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Grandini, obrigado pelo convite. Obrigado, Soraya, Marina, que estão trabalhando aí nos bastidores e organizar esse evento. Prazer, Felipe, de estar aqui contigo para a gente debater esse tema incrível, fascinante. Bom, pessoal, como o Grandini falou, eu tenho aí pouco mais de 30 anos aí de estrada. Eu sou engenheiro de formação, mas trabalhei toda a minha vida em gestão, em marketing principalmente. E no final dos anos 90, eu fui abduzido pelas startups de telecom, foi quando eu cheguei aqui em São Paulo, final da década de 90. E nessa volta aqui para os startups de telecom, na Claro, na TIM, eu voltei para a sala de aula, de onde nunca mais saí, sou professor, trabalhei um tempo na SPM, e desde 2008 comecei uma jornada, depois de velho, comecei uma jornada empresarial com meu sócio, Luiz Rasquilha, nesse ecossistema chamado Inova. Ele toca a divisão de consultoria e eu toco a escola de negócios. Esse tema, ele me intriga e eu sou apaixonado por ele desde muito tempo, até nem se usavam ainda esses termos que a gente vai conversar hoje aqui, mas desde a minha primeira experiência numa grande companhia, eu ficava me perguntando por que algumas pessoas tinham uma carreira ascendente, que decolava rápido, e outras não. Então, isso sempre me despertou muita curiosidade. O pano de fundo aqui é desmistificando o 4.0. O nosso painel aqui vai falar de pessoas, né? E o Felipe acabou de falar uma coisa interessante, que já me deixou a bola quicando aqui para eu começar a compartilhar com vocês a minha visão, né? Quando ele disse que líderes são pessoas. Concordo em gênero, número e grau, muito bem colocado. Na verdade, as empresas são pessoas, né? Como a gente costuma dizer na Inova, CNPJ não aperta a mão e não dá nem bom dia, né? Empresas não mudam, quem muda são as pessoas, empresas não tomam decisões, quem tomam decisões são as pessoas. Então, tudo começa ali e eu acho que é aqui que a gente tem que colocar a nossa lente. O tema ele precisa ser desmistificado por uma razão muito simples, né? Por que as místicas acontecem? Por que elas aparecem? Elas não brotam ali do nada. Elas brotam, na minha modesta visão, elas brotam de um equívoco que algumas pessoas, independente de idade, de formação, de cargo que ocupa, num equívoco que algumas pessoas cometem de não conseguir enxergar o filme que está passando. É como se eu estivesse vendo uma história, mas não é a história real. Até porque, para ver a história real, para assistir o filme que realmente está passando na vida ali fora, isso dá trabalho, né? Isso dá trabalho, principalmente sob o ponto de vista histórico, né? A pesquisa de tendência, ela está completando 4 décadas. Ela começou nos Estados Unidos com uma senhora chamada Faith Popcorn, que começou a estudar e desenvolver metodologias de futuro, prospectivo e foresight, de olhar um pouco mais à frente. Então, estou falando de 4 décadas, mas até hoje, ontem mesmo eu estava numa turma de pós-MBA com vários gestores da região metropolitana de Campinas, e eu desafiava todos eles a procurarem em praticamente 2.300 cursos de administração de empresas que tem no Brasil, uma disciplina de futuro e tendências. A academia, não é só esse o tema, mas a academia ainda continua se esquivando da chamada pesquisa de tendência. E aí a gente poderia abrir uma outra discussão aqui, não é tema daqui hoje, mas
O futuro, ele sempre foi, para quem não está afim de ver o filme real, ele sempre foi uma caixa preta, portanto, ele não precisa ser estudado, né? Tanto é que, como eu disse, poucas escolas tratam do tema. Mas o que está se chamando hoje 4.0, né? Essa história começa ali atrás, mas em 2016 o World Economic Forum cunhou esse termo, né? Revolução, a quarta revolução industrial, daí só não se fala outra coisa aí, não sei, 4.0, mas isso não foi um decreto, isso não aconteceu do dia para a noite. Platão, Aristóteles e Descartes diziam que a gente tem que prestar atenção no que é evidente e o que não foi evidente deve ser colocado à prova. Um desses caras falou isso quase 400 anos antes de Cristo, né? Só que 1800 anos depois de Cristo, teve uma virada, a segunda, olhando para a história recente da humanidade, houve uma segunda virada de página muito importante. O que eu estou chamando de virada de página? A humanidade inteira ela passa por eventos que deixam lembranças brutais, que são eventos marcantes na história da humanidade, que vão parar nos livros de história, que a gente estuda séculos depois. Guerras mundiais, pandemias, não temos dúvida que são... Agora, o que eu estou chamando de virada de página é um momento em que um fenômeno, um determinado fenômeno, deixa um modelo de sociedade para trás e constrói um novo. O primeiro, mais recente, foi a chamada Revolução Agrícola. Ela acontece ali 12.000 antes de Cristo, aproximadamente, onde nós, seres humanos, deixamos de ser caçadores-coletores, deixamos de ser nômades e nós passamos a nos fixar na terra. Qual foi o gatilho? Qual foi o gatilho dessa revolução? Foi a descoberta da agricultura e pecuária, né? Então, em algum momento ali, isso não foi do dia para a noite, obviamente, mas em algum momento a gente olhou e falou, pô, eu não preciso sair caçando, eu posso criar um casal de animal ali e tal, e usufruir, eu não preciso sair coletando, eu posso plantar. Então, a agricultura e a pecuária transformaram, 14.000 anos atrás aproximadamente, o mundo por completo. 1.800 anos depois de Cristo, aproximadamente, houve a segunda grande virada de página na história da humanidade, que foi a Revolução Industrial, a primeira, né? De lá para cá, vamos lembrar que naquela época a gente tinha expectativa de vida de 30 anos, a renda per capita do mundo não passava de $400, enfim. Logo depois disso, com a chegada da máquina a vapor, a produção em série e a automatização das indústrias, as chamadas primeira, segunda e terceira revolução industriais, o mundo mudou. Olha o que aconteceu nesses últimos 200 anos. Nesses últimos 200 anos, a gente mais do que multiplicou por 10 a renda per capita, a gente duplicou a expectativa de vida. Até 1900, cento e poucos anos atrás, a expectativa de vida média ainda era de 32 anos. A gente mais do que duplicou isso. A gente já foi na Lua, a gente já tem 7 órgãos do corpo humano que são transplantados, a gente já construiu prédios de 120 andares, enfim. Isso tudo a gente viu, isso aconteceu no período recente dos últimos 120 anos. Nós estamos nesse momento na terceira virada de página da história. O que está acontecendo nesse momento, e é esse o filme que eu convido a todos que estão nos assistindo a prestarem atenção, esse momento histórico, ele vai entrar para a história da humanidade, como entrou a primeira Revolução Industrial, como entrou a Revolução Agrícola. Daqui a 300 anos, 400 anos, vai ter uma galera sentada ali num boteco, sabe falando o quê? Dizendo, ei, e aquela turma que viveu ali aquelas 3 primeiras décadas do século XXI? Ou seja, hoje. Isso para alguns é um filme de terror, né? Para outros, eu me sinto um privilegiado de poder viver esse momento histórico. Mas ele traz dores muito sérias, porque é quase como se dissessem para a gente o seguinte, olha, nada do que foi verdade até agora será mais verdade daqui para frente. E voltando aqui ao Aristóteles, Platão, Descartes, preste atenção apenas ao evidente e o resto não leve em consideração. Isso não vale mais hoje. Isso não vale mais hoje. Assim, o que a gente precisa entender para depois a gente chegar na nossa postura? Eu costumo dizer que a metade da solução de um problema é a sua compreensão. A gente precisa primeiro entender um problema, para depois tentar ver quais vão ser as minhas posturas diante dele. Existem 3 leis, 3 quase profecias, lei de Moore, lei de Butter e lei de Cryder. Essas coisas estão sendo ditas há quase 4 décadas. A lei de Moore disse o seguinte, a cada 18 meses, a quantidade de transistores em um chip
vai dobrar e a capacidade de processamento vai dobrar a cada 18 meses. Processamento de dados. Aí vem o Burry e diz o seguinte, não, e a capacidade de transmissão de dados através das fibras óticas vai dobrar a cada 9 meses. E para colocar a cereja no bolo, tem a chamada lei de Cryder, que diz que a capacidade de armazenamento dobra a cada 13, a cada 12 meses. Os jovens há mais tempo aqui devem se lembrar quando a gente entregava o trabalho da faculdade em 10 disquetes de 1.4 megabytes. Então, e o que tem de capacidade hoje num pendrive ou na nuvem, enfim. Então, capacidade de processamento, de transmissão, de armazenamento, dobrando a cada 18, 9 meses, um mês a mais, um mês a menos, não importa, isso durante uma década, onde que isso ia terminar? Onde que isso ia terminar? Então, não deveria nos causar surpresa tudo isso que está acontecendo. Tá? Tem uma galera aí desesperada com a inteligência artificial. Nossa, como se a inteligência artificial fosse uma coisa que foi inventada ontem. Em maio de 1997, 23 anos atrás, um computador da IBM chamado Deep Blue venceu 3 vezes o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, em 1997. Para quem conhece xadrez, sabe o que isso significa, um jogo extremamente complexo. Então, isso tinha que culminar no que nós estamos vendo. 2007, o falecido Steve Jobs, 29 de junho de 2007, sobe no palco e nos apresenta o primeiro desses carinhas aqui, o smartphone, o primeiro smartphone, por sinal, lançado por um outsider, porque a Apple, naquela época, não atuava sequer no setor de telefonia celular. Os donos do pedaço chamavam-se Nokia e Motorola, mas vem um outsider e apresenta um cara que vocês sabem que isso aqui não é só uma tecnologia, né? Isso aqui transformou. Eu costumo dizer que o smartphone é talvez a maior transferência de poder da história da humanidade. Hoje, qualquer um com um cara desse e um mínimo sinal de 3G consegue falar para o mundo, consegue produzir conteúdo, consegue fazer tudo. Esse é um cara que hoje, se a gente sair de casa e esquecer o RG, a gente segue. Se a gente sair de casa e esquecer o celular, a gente volta para pegar, porque aqui tem 80 aplicativos em média que a gente não vive mais sem eles. Portanto, eu acho que a primeira coisa, Grandini, para a gente desmistificar o 4.0 vamos entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é um processo natural e nós, para o bem ou para o mal, eu já vi uma pessoa que falou o seguinte, pô, mas logo na minha vez, né, tem gente que, eu tenho certeza, se fizer uma pesquisa no mundo, agora no planeta, alguns vão dizer, não, eu preferia ter vivido lá em 1950, que fazia uma formação ali e ela durava 30 anos, entrava numa empresa e ficava lá até me aposentar e tal. Tem gente que prefere e isso não tem nada de errado. Mas quem está aqui hoje e está vivo hoje, tá certo? Tem que compreender que nós estamos no epicentro de uma virada de página equivalente à que aconteceu na Revolução Industrial e na Revolução Agrícola. Então, entendendo isso e olhando, às vezes, um pouquinho para trás, para a história, assim, o que uma virada de página dessa promove? Ela promove coisas que talvez a gente nem enxergue ainda. Existem os mapeamentos de tendência. Essa década 2030, por exemplo, recentemente publicamos um livro, eu e o Luiz, chamado Educação 4.0. Alguns setores que se esquivaram das 3 primeiras revoluções industriais, dessa não passa, a educação é um deles, né? Então, muita coisa. Agora, até o final do ano que vem, de maneira mais conservadora, até o final do ano que vem, nós vamos estar com 100% do planeta conectado. 100% do planeta. Aliás, a última pesquisa que saiu aqui no Brasil, nós estamos com 210 milhões de pessoas no país e 220 milhões de celulares. Tem mais celular no Brasil do que gente. Até 2024, a consolidação dos vestíveis. Vocês estão vendo aí a propulsão de vestíveis, roupas, relógios que medem coisas, que fazem coisas e tal. Até 2026, 2027, está claro que vai vir aí a consolidação dos implantáveis, órgãos artificiais, óleos biônicos, isso tudo está aí. E até 2030 já existe um consenso de que nós vamos ter a chamada singularidade homem-máquina. Aliás, muitos historiadores dizem que provavelmente nós somos a última geração de Homo sapiens, porque quando alguém estiver andando ali na rua com um rim artificial e um olho biônico, não sei se a gente vai poder chamar mais isso de um ser humano. Mas o fato é, bem-vindo ao clube, esse join the conversation, entre na dança. Não adianta, não tem uma toca para a gente se enfiar, se esconder e esperar a poeira baixar. Nós temos que sair, levantar o peito, abrir, respirar fundo e encarar, e fazer. Marcelo, o que é encarar? Qual é a postura?
Qual é a postura? Não é se enfiar numa toca, mas também não é pegar uma metralhadora e sair atirando para todo lado. Isso é ímpeto inconsequente, isso não gera resultado. Tem uma coisa muito simples, que todos nós, e aí, independente de cargo, isso tem que ser uma decisão nossa, não precisa vir meu chefe para me falar isso. Todos nós precisamos incorporar um nível de consciência e de compreensão do que é que está acontecendo. Está acontecendo uma transformação como há 200 anos não acontece. Não tem ninguém que tenha nenhum instrumento para parar isso. Não tem. Daqui a pouco, vocês acham que a lei de Moore, lei de Clyde, lei de Burr, você acha que essas capacidades de processamento elas vão parar de dobrar? Só porque agora a gente já tem telefone celular, só porque agora já tem nuvem? Não vão, não vão. Mais um par de anos aí vai ter carro andando sozinho na rua, vai ter carro voador. Isso não vai parar, isso não vai parar. E é interessante que para quem não está vendo o filme correto, para quem não compreende o fenômeno e não analisa o fenômeno, bate um pavor. E aí vem as místicas, né? Nossa, será que eu vou virar um irrelevante? Será que eu... Tem gente que acredita que daqui a pouco vão ser escravizados por robôs, sabe? Então, assim, tem umas coisas malucas e tal. Quando, na verdade, o que a gente tinha que entender é que é o seguinte, na história da humanidade, pode ser que essa seja a primeira vez que eu não acredito, mas nunca, numa passagem, numa virada de página dessa, a gente deixou de existir. Muito pelo contrário, a gente evoluiu como sociedade. Então, se as máquinas vão ficar cada vez melhores máquinas, só nos resta uma coisa, nos tornar cada vez melhores seres humanos. Todos os estudos, eu tenho um estudo desde 2006, o World Economic Forum publica todo ano, a cada 2 anos, seu relatório The Future of Jobs. Não faltam fontes, não faltam pesquisas mundiais para mostrar que esta década 2030 é a década onde a agenda científica não vai parar, a agenda científica ela não para nunca, mas até por questões de sustentabilidade econômica, ecológica e social, nós vamos ter uma forte valorização de competências comportamentais. Algumas delas já citadas aqui, o próprio Sérgio na abertura, o Felipe falou disso. Qual é a verdade incontestável hoje? Então, se Platão, Aristóteles e Descartes disseram que aquilo que não, só temos que olhar para o que é evidente e que hoje não vale, o que vale hoje? Vale hoje é uma frase, talvez uma das maiores obviedades da vida. Né? Obviedade, segundo a nossa querida Clarice Lispector, é a verdade mais difícil de enxergar. Qual que é essa verdade? A verdade diz o seguinte, o que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro. O que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro. Então, todos nós temos que entender, incorporar e aceitar que nós temos que nos redefinir. E nos redefinir como profissionais, nos redefinir como cidadãos, como tudo na vida. Porque o mundo não será mais o mesmo. E repito, endossando e engrossando aqui a fala do Felipe, quem ocupa um cargo de liderança hoje tem um papel fundamental. São os primeiros que têm que enxergar esse movimento, são os primeiros que têm que tranquilizar, aspas duplas no termo tranquilizar, mas dizer para as pessoas, o mundo não está acabando, não, o mundo está se transformando, vamos juntos e aprender coisas novas. Todos nós temos que aprender coisas novas. Eu tenho, no nosso livro agora, Educação 4.0, nós colocamos uma predição para 2030, onde diplomas, e olha que eu tô no setor de educação, diplomas até o final dessa década terão um prazo de validade, como tem um pote de margarina e um remédio. Então você fez ali sua pós-graduação, fez seu curso, no verso dele vai estar escrito, isso aqui é válido até tanto. Por uma razão muito simples, porque o que era verdade no passado não é mais verdade hoje. Eu paro por aqui, Grandini, porque se deixar eu estou controlando meu tempo aqui, vocês me deram entre 15 e 20 minutos, estou com 18, então paro por aqui para a gente poder debater, eu, você, o Felipe e os nossos colegas que estão participando aí. Com certeza. Eu acho sensacional. Cadê o Felipe? Traz o Felipe, por favor, aí. Põe o Felipe na... Cadê o Felipe? Vamos conversar. Aê, muito bem. É isso aí. Bom, antes de mais nada, parabenizar vocês pela palestra, pela discussão, pela oportunidade que nós estamos tendo aí de discutir aspectos diferentes do mesmo problema. Né? Eu acho que, como o próprio João colocou no discurso dele, né, que foi lido pelo Sérgio, né, que aliás está
o Sérgio está sofrendo um problema que nós sofremos para implantar a indústria 4.0, que eu tenho certeza que se em algum momento vai aparecer, alguém vai perguntar, que é a questão de infraestrutura. Né? Então, assim, ele não conseguiu entrar por problema de rede. Né? E mal ele conseguiu ir até um ponto e depois assim, não foi mais. E esse é um problema básico que a gente tem. Nós estamos falando em empresas farol. Mas o importante, né, eu acho que nesse sentido, é ok, fato, a gente tem que lidar com essa situação. O mundo continua se movimentando no sentido das empresas faróis. Se a gente sentar e ficar reclamando que não tem internet aqui no Brasil, que a gente não consegue fazer nada por causa disso, né, nós vamos ficar cada vez mais longe dessa realidade. Né? E aí acho que vocês trouxeram claramente uma questão de postura, né, e uma questão de comportamento esperado, né? E o papel do líder nesse sentido é fundamental. Mas eu queria colocar algumas perguntas para vocês dois, e aí pedir para vocês, são 6 pontos, né? São 6 tópicos, eu queria que vocês dois comentassem. Nós temos aí 25 minutos, acho que se a gente fizer aí uma bola de 2 minutos cada um, aí dá para a gente fazer bem isso daqui e explorar mais um pouquinho, e se quiserem também perguntar entre vocês, enfim. É uma conversa entre nós aqui a respeito desse assunto que o pessoal está assistindo e está acompanhando. Né? O primeiro ponto que eu queria ver com vocês é o seguinte, né? Da perspectiva de vocês, né? da experiência de vocês, das áreas, da forma como vocês atuam, cada um numa área diferente, mas muito relacionado com o comportamento humano. Né? De que forma que a digitalização, né? A indústria 4.0 pode afetar a estrutura organizacional e funcional das empresas? Como é que vocês veem essa perspectiva, né? Dessa revolução toda, essas mudanças todas estão acontecendo. Como que isso pode afetar, né, as nossas empresas, organizacionalmente e funcionalmente? Por favor. Vai, Marcelo. Marcelo? Vai você. Pode começar, Felipe. Bom, eu acho, Grandini, eu acho uma questão importante assim, as configurações organizacionais. Então vamos falar o desenho, a forma de funcionar, a gestão, não é? Vai depender muito da empresa, não é? Não só o setor, já que nós estamos falando para um setor específico, mas vai depender muito da empresa, em que estágio está e quais são as pretensões com o uso do 4.0. A experiência está indicando, não é, esses últimos eventos que a gente está vendo de 4.0, né, os depoimentos de quem já está tentando entrar, etc. A experiência está mostrando que vai aparecer uma organização colaborativa por essência, como se ela nunca tivesse sido, né? Quer dizer, para mim, a natureza da organização é colaborativa, né? A gente está redescobrindo ela agora. Acho que será uma empresa, provavelmente, do ponto de vista de estrutura, muito mais flat, muito mais com muito pouco níveis hierárquicos, não é? E uma articulação entre equipes e pessoas, né? Feita numa modalidade completamente diferente. Não é? Falar isso em 2 minutos é a coisa mais fácil do mundo, Grandini. Agora, fazer isso virar realidade é uma coisa bem complicada. Né? Os PowerPoints todos estão cheios dessas soluções por aí, só que a gente sabe que uma empresa horizontalizada, por exemplo, o Marcelo é bom nas estatísticas, ele sabe que no Brasil nós temos ainda pelo menos mais de 70% de empresas no formato hierárquico tradicional. A pesquisa do João Luiz lá da FGV mostrou isso. Então, isso significa que é um tombo muito grande do ponto de vista paradigmas. Não é? Quer dizer, os paradigmas de você transformar uma empresa vertical numa horizontal leva 1 segundo para falar e pelo menos alguns anos para se conseguir. Com isso eu quero dizer que, assim, uma coisa que nós estamos falando, e já ouvi de você, já ouvi do Marcelo também, que é o seguinte, não é a tecnologia só que vai nos tirar dessa, entendeu? Ela não vai impulsionar comportamentos, nós vamos ter que preparar mesmo, fazer um esforço organizacional, de reconstrução. Quando o Marcelo fala de ressignificar-se, de reinventar-se, significa fazer um esforço. Significa ajudar pessoas a fazerem isso, significa
a gente poder criar espaços de desenvolvimento para poder fazer isso, entendeu? Quer dizer, transformar de fato não é um trabalho muito simples, não é? É um trabalho difícil. Agora, a tecnologia vai estar disponível, não é, do meu ponto de vista, não é a única que vai alavancar essa transformação. E aí, Marcelo? Falou tudo, Felipe. Eu acrescentaria, eu tive uma experiência muito interessante, e aí endossando o que o Felipe acaba de falar, é muito doloroso fazer essa horizontalização. Eu tive 5 anos numa empresa, Grandini, que do primeiro ao 5º ano que eu fiquei lá, a gente caiu de 13 níveis hierárquicos para 7. Negócio doloroso, negócio difícil, lento, letárgico e tal. Por outro lado, hoje eu estou muito envolvido aí principalmente nos ecossistemas de startups do eixo aqui, São Paulo, Campinas, e lá no Founder, né, que é a maior pré-aceleradora que tem hoje no mundo, tem um capítulo em Campinas, tem um aqui em São Paulo. Ano passado assisti perto de 100 apresentações de startups. Eu não vejo uma dessas surgindo com uma estrutura, se não uma estrutura flat, com outros tipos de organizações, organizações por projetos, os squads, todos esses nomezinhos bonitos que a gente vê, né? Então, mas assim, a provocação que fica para quem está estabelecido e às vezes é lento em fazer esse tipo de movimento, se a gente pegar hoje as 5 empresas mais valiosas do mundo, nenhuma delas existia 40 anos atrás. Então, fica ali um alerta, né? Para as empresas estabelecidas de que os setores estão sendo reinventados, né? Então, de novo, essa propulsão de capacidade de processamento, transmissão e armazenamento de dados, esse negócio fragmentou cadeias de valor, reduziu custos de transação, eliminou barreiras de entradas em vários setores. Então, tem aqui, Grandinho, uma pista para a gente olhar para o que está acontecendo no mapa do poder de gestão no mundo, né? Então, coisas hoje inimagináveis 2 décadas atrás, empresas construindo monopólios sem ter o domínio, o controle dos recursos, né? A maior rede hoteleira do mundo hoje não tem um hotel, a maior companhia de táxi não tem um táxi, a maior rede varejista do mundo hoje não tem uma loja, não é? Então, como é que isso é possível? Então, tem hoje uma máxima que diz o seguinte: talvez o futuro seja, de fato, das empresas mais ágeis, mais horizontalizadas e que não necessariamente administram recursos, mas conseguem montar comunidades vibrantes. Essa é a minha visão. Eu acho que nós tivemos uma boa oportunidade esse ano, né, de colocar tudo isso à prova, né? Não só os 70% das empresas que tem aquela, como o Luiz falou, dentro daquela pesquisa, que tem aquela estrutura hierárquica tradicional, como as outras 30 também, todas elas foram convidadas a dançar no mesmo salão, né? Em função do problema que nós tivemos aí com relação à Covid. Isso tudo, né, colocou todo mundo à prova. Eu acredito que parte dessas 70% dessas empresas, das 30 também, né, aprenderam e tinham uma expectativa de que iam passar por isso em um outro momento, mas foram convidados para o baile. Eu acho que vai ter um processo de mudança cultural muito grande, no sentido daquilo que o Marcelo está falando, como é que a gente vai encarar essas transformações, que cada vez vêm de uma maneira mais rápida, cada vez vêm mais intensas, né? E nesse sentido de enfrentar, eu queria colocar outro ponto aqui com relação à cultura, né? A gente sabe muito bem que a cultura é o que o Felipe fala, e o Marcelo também definiu bem a história do CNPJ, não da Movia, enfim. A cultura são as pessoas, né? A entidade empresa não tem cultura. A gente costuma falar assim, a cultura da empresa, a cultura das pessoas de dentro da empresa, né? E se quiser mudar, e se quiser ir para um lado ou para o outro, quem vai definir isso são as pessoas. Dentro dessa perspectiva, né? Quais são os traços culturais que, na opinião de vocês, ajudam, né, nesse processo de digesting, de gestão disso tudo e de implementação, e aquelas que de fato atrapalham, que deveriam ser banidas, deviam ser tiradas? Felipe? O Grandini, você está muito drástico. Banidas? Calma. Minimizadas. Tá bom. Não, eu acho que... Tá bom. Vê o seguinte, o Marcelo deu uma pista boa. Nascer assim é uma coisa, transformar-se para chegar nisso é outra. Tá certo? Então, uma startup que nasce já
com todos esses preceitos culturais embarcados, ela já está na trilha, né, do futuro. Uma organização mais tradicional, com essa quantidade de níveis hierárquicos que o Marcelo falou, com uma lógica de funcionamento que a trouxe até aqui hoje, não é? Ela não está escutando essa frase que o Marcelo disse, que é o óbvio. Tá? Ela não está entendendo que daqui para frente isso que te trouxe até aqui não será suficiente, é? Para te mandar para o futuro. Portanto, do ponto de vista cultural, eu acho que é a questão mais crítica, como você bem coloca. Não acho que uma transformação cultural você faz do dia para a noite, ou seja, fecha na sexta e abre na segunda-feira sob nova direção. Os preceitos culturais das organizações, eles dão significado às ações das pessoas, não só significado, não é? Eles promovem, como a gente fala? Eles promovem um certo, quer dizer, eles garantem o engajamento, não é? Eles promovem uma identificação. O preceito cultural me dá garantias, inclusive, de quem eu sou profissionalmente, né, à medida que eu repito cotidianamente na empresa onde eu estou. Então, tirar isso das pessoas e da lógica organizacional, não é? Por isso que eu brinquei com você do banido, tirar isso, não é? Precisa ser muito hábil, entendeu? Precisa ser muito hábil, precisa estar claro o processo, de novo, a palavra transição, precisa ser muito bem operado, né? O processo de transição, sob pena de você perder a identidade organizacional, né? Eu tenho dito aqui para essa moçada aqui, líderes aqui do INSPER, com qual a gente trabalha, que cultura virou papo de botequim, entendeu? Então todo mundo fala, não, para mudar isso é preciso mudar a cultura. Ah, sim, mudar a cultura. A quantidade de consultor que sabe mudar a cultura é um negócio impressionante. Com modelos importados ou não, feitos no Brasil, etc. Todo mundo sabe mudar a cultura. Só que, não é? Ninguém muda a cultura de uma empresa tradicional, por exemplo, não é? Que precisa sobreviver, em menos de X anos. Entendeu? Pelo menos isso é o que foi até agora. Agora, vai ser obrigado a fazer isso em um ano. Entendeu? Então, sinceramente, eu acho que é uma operação cirúrgica realmente de alto risco. Alto risco. E, claro, o Marcelo tem razão. O Marcelo tem razão quando ele fala assim, pô, cara, mas a tecnologia vai ajudar muito isso. Vai. Eu acho que vai. Não é? Mas vai segregar muita gente também. Tá? Então, os dilemas vão aparecer exatamente nesse momento, segundo o que eu estou... E eu queria dizer o seguinte, eu não sou um cara pessimista, tá? Eu não estou dizendo, isso aí não serve, não vai dar certo. Tá? Alguém pode estar estranhando os meus cabelos brancos, dizendo, esse velho aí não está com nada, tá certo? Não está querendo. Eu só estou querendo tratar a coisa de forma mais realista, entendeu? Não embarquem, por favor, nessa história, entendeu? Se você não tiver absolutamente consciente do que vai fazer. Vai, Marcelo. Oi. O Felipe Grandini, sabe o que é interessante? Todo problema, ele tem um ponto de partida, né? Todo novelo ali, ele tem um fio que você tem que puxar. Né? Toda escola de samba tem um carro abre-alas, que é a cara. Todo mundo tem um cartão de visita. Então, assim, essa questão da cultura, ela começa, na minha visão, pela consciência de que o que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro. Se não houver essa consciência, não tem conversa. Vira papo de botequim mesmo, vira... sabe? Então, assim, agora, como é que você chacoalha? Como é que... eu odeio o termo conscientizar. Eu gosto do termo assim, elevar o nível de consciência. Porque esse negócio de conscientizar, parece um negócio que você vira uma chave ali, a pessoa não tinha consciência, ela sempre teve consciência. Só que ela tem um nível de consciência baixo. O nosso papel nessa discussão sobre cultura é elevar o nível de consciência das pessoas. E, para mim, a ponta da flecha o que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro. O CEO da Cisco, John Chambers, tem uma frase que eu adoro, falou assim, as empresas morrem porque elas fazem muito bem as mesmas coisas por muito tempo. Né? Então, se a gente olhar na história recente, eu estou falando de uma década e meia, não é 40 anos atrás, não, é ontem. Outsiders chegaram e redefiniram setores. Isso é um fato. Não foi o Guia Quatro Rodas que criou o Waze, não foi a Nokia que criou o primeiro smartphone, não foi uma companhia de táxi que criou o Waze, o Uber, não foi uma rede hoteleira que criou o Airbnb.
Não foi a Blockbuster que criou a Netflix. Por que isso aconteceu? Onde é que essa turma se perdeu? Aliás, alguns deles deixaram literalmente de existir. Onde é que essa turma se perdeu? Será que ali só tinha cegos, incompetentes, que não estavam... Não. O professor Fernando Rodrigues, Antônio Grandino, que você conhece bem, nosso professor da Inova, cunhou um termo que a gente usa muito, Felipe, de uma forma lúdica, que a gente chama de quarta lei de Newton. A gente conhece as 3 leis de Newton, né? Cada lei com o seu título e o seu postulado, né? A lei da ação e reação. A cada ação, uma reação de mesma intensidade se diz o contrário. O professor Fernando Rodrigues falou, sabe qual é o problema do mundo hoje? É a quarta lei de Newton. É isso que está matando as empresas. E nós chamamos de lei, a lei da estabilidade regular. E o postulado dela é o seguinte, abre aspas, um corpo em repouso permanecerá em repouso se a cama estiver quentinha. Fecha aspas. Essa é a quarta lei de Newton, nós estamos brigando agora para botar nos livros de física, porque todo mundo tem que aprender isso. Um corpo em repouso permanece em repouso se a cama estiver quentinha. Então, no fundo, como as pessoas não têm, as pessoas e por consequência as empresas e por consequência as suas culturas, como elas não entenderam ainda que o que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro, aí não tem jogo, aí fica parece um papo de doido. Legal. O Felipe, tem uma pergunta aqui da Camila Garcia da Colgate. Eu acho, enfim, acho que se o Marcelo puder depois complementar, mas ela está fazendo uma pergunta a respeito do papel e responsabilidades, né, da divisão de papéis e responsabilidades entre a área de recursos humanos, né, e os colaboradores. Como é que você acha que nesse processo fica essa divisão? De que forma que isso se combina, na tua opinião? Na implantação da 4.0, Grandinho? Nessa questão de transformação digital, nessa questão comportamental, nessa questão de cultura que nós estamos conversando, como é que ficam os papéis aí? Né? Não, vou importar uma ideia aqui do Marcelo que eu gostei. A ideia é de assim, eu não acho que a área de recursos humanos tenha que ser o protagonista da questão quando se trata de uma transformação desse porte, dessa envergadura, tá certo? Acho que ela entra como área, como qualquer outra área. Tá? Quer dizer, parece que ela tem o domínio e o monopólio de entender pessoas dentro da organização. Ela entende bastante disso, não é? Pensa muito nisso. Mas eu acho que tem que ser uma grande patrocinadora do processo. Tá? E fazer isso que o Marcelo falou muito bem, que é assim, vamos aumentar o nível de consciência. Se as pessoas não acordaram, vamos começar a fazer. Agora, não é preciso que a área de recursos humanos faça isso. Qualquer líder, como o Marcelo já falou, deve, entendeu? Se ele ainda não se tocou, não saiu da caminha quente, como ele fala, não é? Ele precisa começar a incomodar os outros. Eu estou entendendo a tese do Marcelo, que é de você... É preciso estar minimamente incomodado com essa história, entendeu? De acreditar em outra coisa. Portanto, acreditar remete a uma outra cultura, uma outra forma de ver, de dar significado ao que nós vamos passar. Tá? Acho que as pessoas, né, nessas horas, eu fiz aquela brincadeira do líder também é gente, entendeu? Porque todo mundo é gente. Então, os processos humanos serão os mesmos. Né? A responsabilidade da área RH, por estar mais próximo, supostamente entender mais de pessoas, para mim equivale muito à participação e à contribuição dos líderes. Acho que é isso. E outra, deve haver protagonistas no ambiente organizacional que também vão puxar o samba. Eu não tenho dúvida. Alguém que já tem a sua consciência minimamente aumentada, como eu falei, é um aderente de primeira, é um puxador do samba. Isso aí. Marcelo, alguma complementação ou dá tempo para mais uma? Sim. Camila, eu estou numa estrada paralela, na mesma direção, mas é numa estrada paralela. Eu vejo, o que eu tenho visto, Felipe, é que, sem sombra de dúvidas, esse convite ou essa convocação é a todos, e não somente a área de recursos humanos. Todo mundo tem que se levantar da cadeira e fazer o seu movimento. Mas o que eu tenho visto, e aí eu gosto de um privilégio como você, de receber essa galera em sala de aula, então a gente está sempre ouvindo, bebendo na fonte, sem filtro, sem nada. O que eu tenho notado, Felipe, é que as pessoas que estão ali nas áreas funcionais tradicionais, estão ali, e todo mundo tem que entregar sua pizza 8 horas da manhã, né? O marketing, as vendas, as operações e tal. Essa galera está
não sabe, às vezes, o que fazer. Alguns até entenderam que precisam fazer alguma coisa, mas não sabem o que nem como. Então, nesse sentido, eu defendo um pouquinho maior de protagonismo da área de recursos humanos. Eu acho que essa área, para mim, na próxima década, se ela, obviamente, segurar no volante e pisar o pé no acelerador, eu vejo uma das áreas com alto protagonismo. Tá? Porque ali está o conhecimento sobre pessoas, ali eles estão vivendo e respirando isso 24 horas por dia e podem ser o apoio que os líderes precisam nesse momento. Legal. Muito bom. Bom, gente, vamos lá. Última pergunta. Eu diria que é um ponto polêmico, mas eu vou pedir para vocês serem breves. O Marcelo tocou nesse ponto e eu queria colocar aqui para ouvir também um pouco do Felipe, enfim. Eu acho que a gente escuta muito essa questão, né? Pô, o desemprego que vai ser causado em função da implementação da indústria 4.0, o que isso traz para o mercado e, de fato, qual a expectativa que existe por trás disso, né? E aí a gente ouve muito essa pergunta, né? E aí, a indústria 4.0 vem para automatizar as empresas e substituir as pessoas por máquinas? Né? A gente escuta muito isso. E aí, vocês ouvindo isso, né? O que vem na cabeça de vocês? Como é que vocês responderiam essa pergunta? Felipe? O Grandini, sinceramente, eu não sei, viu? Eu já ouvi de tudo, não consegui formar uma opinião sobre isso. Tem gente que é otimista demais, tem gente que é pessimista demais nisso. Eu não consegui tirar uma posição realista. Tá? Porque alguns dizem assim, vai, tudo bem, mas isso vai crescer o outro lado. Isso, as pessoas... Mas num país como o nosso, que acho que a questão é crítica, né? De capacitação baixa, né? Acho bem difícil a substituição, ou, não, esse cara vai virar desenvolvedor de sistema. Não vai, tá certo? Tem que sair de uma posição que ficou obsoleta, né? Certamente não vai dar um salto quântico na velocidade, no tempo que a gente quer. Né? Então, eu já ouvi isso. Outros dizem, não, dá. Então, eu, sinceramente, eu não tenho posição formada sobre isso. Tá? O que eu tenho visto, já trabalhei em fábricas robotizadas com muito menos pessoas para cuidar dela. Né? Isso já trabalhei bastante. Ok. E aí, Marcelo? Eu sou um enorme otimista em relação ao nosso futuro nesse aspecto do emprego, do trabalho. E assim, repito, né? Quando a gente fala de futuro, nós estamos sempre sujeitos ali na frente a morder a língua. Mas quando eu olho para trás, nenhum grande fenômeno, por mais que ele mexesse na dinâmica do trabalho, ele nos levou para um buraco sem fim. Eu acho que o ser humano, assim, a resposta, Grandinho, talvez seja um pouco filosófica, mas eu acho que a gente nunca criou um problema que nós mesmos não conseguimos resolver. Se tem um nível de consciência que está aumentando exponencialmente na cabeça das pessoas, podemos até questionar o exponencialmente, mas ele vem aumentando uma velocidade grande, é de que se o navio afundar, você pode estar na cabine de luxo ou no porão, você vai junto. Então, não interessa a ninguém. Eu participei de um grupo com a Câmara Americana de Campinas, e na penúltima reunião entrou um brasileiro que está lá entrou de Davos, lá direto do Fórum Econômico Mundial, né? E contando um pouco das experiências de alguns países na solução desse problema do emprego e tal. E, cara, iniciativas interessantes. Você sabe, a gente tem visto país já criando renda mínima e tal. Não interessa a ninguém ter uma legião de inúteis ali na rua, passando fome, sem emprego e sem ter, não interessa a ninguém. Então, nós não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos saber resolver esse problema. É óbvio que a tecnologia, como tudo na vida, né, todas as grandes invenções, por mais maravilhosas que elas fossem, elas foram usadas por mãos boas e mãos ruins. A gente sabe disso, né? A mesma faca que passa manteiga no pão mata uma pessoa, a mesma energia nuclear que leva a prosperidade para uma cidade produziu uma Hiroshima e Nagasaki. Então, hoje está na ordem do dia o debate sobre o que vão fazer a inteligência artificial em mãos erradas, a tecnologia em mãos erradas. Mas, assim, eu não apostaria R$1 de que nós estamos a caminho do precipício e que nós vamos ter uma convulsão social por falta de emprego. Nós vamos dar um jeito de distribuir a riqueza, porque a ninguém interessa que o barco afunde. Ok, isso. Felipe, quer encerrar, falar duas palavrinhas aí? Passar para vocês dois encerrarem?
Suas palavras finais? Assim, minha palavra final para pensar é a ideia de que a gente, um pouco na linha do que o Marcelo falou, eu tô menos otimista que ele, tá? Eu estou um pouco menos, porque essa mobilização em torno do interesse que seja comum, né? Tomando o Brasil como referência, para mim tá ficando cada dia mais escuro, o menos claro, né? Não consigo ver isso daqui para frente. Em relação às transformações organizacionais, eu acho que ela vai ser, com a ajuda da tecnologia, um grande esforço, tá certo? No sentido de ir para um mercado que pede, né, esse tipo de coisa e de concorrência. Portanto, vai ser uma experiência organizacional realmente diferencial. Aqueles que já nasceram... Eu tenho visto, eu queria ouvir também o Marcelo nisso. Porque aquelas startups que hoje estão em scale up, né, como se diz aí, elas viraram empresas, né? Quer dizer, a lógica da startup até já fugiu de algumas, em função do número de pessoas, né? Então, você vê uma Stone com 6.000 pessoas, eu estava vendo o iFood cresceu 10 vezes em 2 anos, o número de pessoas era 600, foi para 6.000, enfim. Então, essas coisas eu ainda tenho algumas dúvidas, mas estou disposto a ajudar quem quiser fazer a transformação, porque eu acho que vai ser muito mais esforço do que propriamente tecnologia. E é um momento, como disse o Marcelo, único, né? Nós estamos vivendo exatamente na fase da mudança, né? Nós vamos ver o que vai acontecer. Marcelo, suas palavras finais para a gente poder encerrar. Bom, quero começar agradecendo a você, Grandini, a Soraya e a Marina pelo convite de estar aqui, pelo apoio aí na organização do evento. Agradecer o Felipe aí pela aula que ele deu, aprendi muito aqui, espero ter contribuído um pouco para a reflexão. Eu acho que eu vou virar papagaio aqui, o que eu tenho dito para todo mundo são duas coisas, né? E não poderia deixar de encerrar com elas aqui. Primeiro, vamos assistir o filme correto, né? Esse é o filme que está passando, nós somos privilegiados de vivermos e de poder trabalhar, de poder tocar nossa carreira num momento tão fascinante, tão incrível como esse, como poucos tiveram a oportunidade. Então, vamos entrar na dança, e até porque não tem outro lugar para estar. Esse é o mundo, essa é a terceira década do século XXI, vai acontecer nessa década, independente de pandemia, mais mudança do que aconteceu nas duas primeiras juntas, então vamos arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer. E a frase que eu digo para todo mundo, para escrever, botar na tela do celular, na tela do computador e olhar para ela todo santo dia, é aquela: o que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro. Então, vamos ter humildade para seguir a jornada de forma a ter a coragem de todo dia, se preciso, colocar uma folha em branco e dizer, pô, tá bom, qual é a minha nova narrativa hoje, o que eu preciso aprender de novo hoje. Isso é uma postura fundamentalmente de humildade. Eu acho que nesse aspecto, os mais humildes irão mais longe, porque vão estar com esse modelo mental, essa verdade cristalina na sua cabeça. Obrigado, Grandini, Felipe, e uma boa noite a todos aí. Legal. Bom, queria agradecer vocês pela participação, pelo tempo. É uma situação bem interessante. Eu estou no meio de vocês dois aqui, né? Então, assim, eu não sei como é que vocês estão me vendo aí, se eu estou no meio também. Não, mas eu estou sentindo como se eu estivesse fisicamente mesmo. Então, assim, é muito interessante ter essa oportunidade. Eu queria muito agradecer, né, a oportunidade que vocês me deram de tê-los juntos aqui comigo nesse processo. Queria agradecer a BPEC pela oportunidade e pelo interesse que ela teve de criar este fórum, criar este ciclo, né? Acho que o João está com uma intenção muito forte nesse sentido de trazer isso à consciência do setor, e o nosso setor é marcado muito por inovação. O nosso setor é marcado muito por esse aspecto, e nós vamos ser cobrados a apresentar isso, não só em produto, não só em serviço, né? Mas também na forma como a gente faz a gestão das nossas empresas e de que forma que a gente caminha para isso. Então, acho que essa que é a intenção um pouco da BPEC, com esse ciclo, trazer isso à tona, à pauta. Não esqueçam de participar na nuvem de palavras com os insights de vocês. Isso vai ser muito interessante para que, de novo, o Felipe e o Veras vão estar com a gente no final. Nós vamos traduzir aquilo em um debate, uma conversa com todos juntos, né? A Marina e a Soraya, eu sei que estão nos bastidores aí, ouvindo a gente e segurando as pontas, que hoje foi bem interessante, foi bem desafiante,
né? E agradeço muito todo o trabalho que vocês fizeram para garantir e viabilizar isso aqui. O Sérgio também, eu soube que ele acabou entrando aqui, só que ele só está nos ouvindo. Já falei que a próxima ele vai fazer inteira, então não tem problema, nós vamos equilibrar, né? E é isso, gente. Tem uma pergunta que entrou de última hora, desculpem. Essa pergunta vai ser respondida depois. Vocês vão receber o e-mail com a pergunta, né? Queria terminar próximo do horário. E é isso. A próxima quinta nós vamos falar com o Luiz Rasquilha e com o Rafael Davini. Nós vamos falar sobre estratégia e sobre inovação, né? Então, acho que aí a gente vai começar a entrar um pouquinho mais nesse mundo, um pouquinho mais nesse contexto da perspectiva do futuro, né? Como é que isso vai se tornar realidade e de que forma que são criadas essas expectativas com relação ao time, né? Filipão, obrigado. Marcelo, obrigado vocês, obrigado. Hein? Obrigado vocês pelo convite. Obrigado por terem participado. Tchau, tchau. Tchau.